Deixa eu voltar aqui. Compartilhar a tela, que eu já ia esquecendo. Tá, então uma outra tipo de análise, que é a análise de componentes, CA, ela é considerada mais realista do que o PCA, pois ela assume que as abundâncias das espécies elas apresentam uma distribuição unimodal ao longo desculpa, do gradiente ambiental. E aí, com ela, é feito, né, uma ordenação simultânea das linhas, que vão estar representando as suas parcelas, né, ou amostras, e das colunas, que vão ser as espécies da matriz. E aí, que seriam os procedimentos, né, mais gerais. Nesse caso, a análise, né, vai atribuir scores arbitrários para as diferentes espécies, vai obter os scores para as suas parcelas ou amostras, vai computar novos scores para as espécies a partir das médias ponderadas dos scores das parcelas, e aí vai repetir isso até estabilizar os scores, isso vai representar a máxima correlação entre os scores das linhas e das colunas. Em relação a diferenças entre né, tem uma questão dos autovalores também no CA, que os autovalores vão refletir o grau de correspondência entre os scores das espécies e os scores das amostras. E aí, nesse caso aqui do CA, se eu tenho um autovalor elevado, que é considerado maior que 0,5, isso indica um gradiente longo e que pode ser importante. E aí a diferença entre PCA e CA, basicamente, na análise de componentes principais, o PCA, vai representar as amostras no espaço das espécies. Já na análise de correspondência, o CA, ele vai produzir scores tanto para as parcelas quanto para as espécies. Então ele vai conseguir ponderar e dar um peso para essa relação entre as amostras, entre elas, mas também das espécies, né? Enquanto que no PCA, basicamente, ou você considera só as espécies, só as colunas ou só as linhas. Tá? Então tem uma diferença aí na combinação dos dados. Aqui seria mostrando se eu tenho essas três espécies, tá? E aqui eu tenho o número de indivíduos, né, de cada uma delas ao longo de 10 parcelas. Então, né, tem uma certa variação aqui, dependendo da espécie, de acordo com parcela. Se eu realizo um PCA, né, e aí eu estou considerando os scores lá para as linhas, que vão ser as minhas parcelas, posso ter um resultado desse aqui, né? Está ilustrando quem é mais semelhante de quem, de acordo com esses números de indivíduos dessas espécies que ocorreram. E aí, se eu considero os scores de linhas, eu posso ter no CA, no CA eu posso ter isso aqui, que é uma relação, né, entre as amostras, e aqui eu esqueci de falar, no PCA, eu posso ter esse efeito aqui de ferradura, que ele é observado quando eu tenho gradientes não lineares. Então, por isso que ele tem uma crítica para dados biológicos e tal, porque ele pode dar alguns efeitos e alguns problemas, vamos dizer assim, que são indesejados, mas que eu consigo corrigir se eu realizar outra análise, que é o caso do CA aqui. Se eu faço o CA para esse mesmo conjunto de dados, eu vou ter esse padrão, que aí ele vai conseguir recuperar o gradiente aqui que eu estou observando em relação à semelhança entre as parcelas de acordo com a abundância das espécies. O que aconteceu aqui, ó, foi que ele fez o que chama
de ferradura que ele fechou aqui, então não fica um gradiente claro, tá? Então, para dados biológicos, o CA ele costuma ser mais indicado. Então, cada espécie, nesse caso, vai ser posicionada próxima ao local onde a sua abundância foi maior, né? É o caso aqui dessa espécie A. O primeiro eixo ele vai estar relacionado ao gradiente ambiental, que é mais importante. Veja que esse eixo está explicando 87,75% da variação dos dados, né? E esse outro, o resto da variação. E espécies com tolerância intermediária, elas vão ficar mais próximas do centroide. Por exemplo, um score perto de 0, é o caso dessa espécie B aqui. E algumas parcelas com condições intermediárias também. Então, nesse caso do CA, ele está ponderando tanto pela relação entre as espécies, a abundância delas nas parcelas, como também pelo quanto que as parcelas são semelhantes uma das outras. Tá? E, em geral, para dados biológicos, é o que a gente quer, né, costuma desejar, é isso. E em relação ainda ao CA, ele tem a propriedade matemática de comprimir essas porções terminais do gradiente ambiental, acentuando as diferenças no centro. O segundo eixo, frequentemente, é apenas uma distorção quadrática do primeiro, o que importa mesmo é o primeiro eixo no CA. E, no caso dele, não pode ter valores negativos da matriz. Agora que eu faria o resultado, ou o intervalo. Tá, então agora a gente vai para algumas análises que, de fato, são mais recomendadas, né? Vocês vão ver que a forma de fazer aquela questão das matrizes, quem é semelhante a quem, dos locais, o cálculo é praticamente o mesmo, só que vai mudar algumas pequenas características. E eu vou explorar o que muda, né, e por que é mais recomendado. Então, essa análise de coordenadas principais, PCOA, nesse caso ela encontra os autovalores e autovetores de uma matriz contendo as distâncias, né, ou semelhança entre todos os pontos de dados. E aí aqui permite ordenar os dados usando qualquer medida de distância. Então, seja no R, se você está fazendo, ou no PEST, por exemplo, você pode escolher as medidas de distância. E aí tem cerca de até 24 diferentes, a dependendo do programa. E é importante falar que se você fazer o PCA com a distância euclidiana, é a mesma coisa que você fazer o PCOA, tá? Esse aqui é o PCOA, análise de coordenadas principais. Se você fazer um PCOA com distância euclidiana, vai ser a mesma coisa de você fazer um PCA, tá? Então, a grande vantagem a partir daqui é que você pode escolher outras medidas de distância que são mais adequadas para dados biológicos, além da distância euclidiana. E aí o PCOA ele é mais indicado do que as anteriores. Por exemplo, quando a gente tem uma matriz binária de presença e ausência, né, da sua comunidade ali. Em alguns casos, matriz de distância genética também, de diferenças relativas. Nunca tive que fazer algo do tipo, mas ele é adequado nesse caso. Então aqui, ó, é um biplot do PCOA, onde eu tenho em preto, né, os meus diferentes locais aqui, diferentes pontos. E em vermelho eu tenho as minhas espécies. Né? Então eu tenho um total de 7 espécies. E o que ele está ilustrando aqui? Quanto mais próximo a esse ponto, né, esse nomezinho que é cada ponto do outro, né, eles são mais similares, eles são mais parecidos, e essas espécies apresentaram maiores abundâncias, né, ou frequências de ocorrência nesse conjunto de pontos aqui. Tá? Alguém falou algo aí? Sim, eu queria perguntar se você sabe sobre dados de proporção, se o PCOA ou o PCA é mais indicado. Não sei, eu vou ter que dar uma pesquisada, porque eu nunca tive que fazer assim com proporção. Mas você fala proporção em relação
Uma variável ou aos tipo, seus dados mesmo, suas unidades? Uma das variáveis. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada, mas uma das variáveis eu acredito que não vai ter problema assim, porque seria até como você transformar, né, o valor de proporção e percentil e trabalhar, né, com o número mesmo que representa a proporção. Eu acho que não deve ter nenhum problema, mas eu vou dar uma checada também e eu te informo, tá? Tá, beleza, obrigada. Nada. E aqui, ó, pessoal, só, né, lembrando, por exemplo, esse ponto, né, 99, nesse caso aqui não tem, né, nenhuma variável além da relação entre as espécies e os pontos aqui que estão sendo comparados. Tá? Vamos supor que isso tudo é referente a um mesmo ambiente, não sei, que eu mostrei, um grande ambiente de mata, e eu tenho diferentes amostras que foram feitas nesse ambiente, eu estou querendo ver, né, as espécies, como é que a distribuição das espécies, a abundância delas, está relacionada com esses meus pontos e quais são mais semelhantes, né? Mas e isso é comum a gente ter um estudo ilustrando, mas em geral a gente teria, né? Eu acho que eu tenho alguns exemplos que eu vou mostrar, tipo pontos que representam locais distintos. Então eu poderia ter cores diferentes ou nomes diferentes aqui, né? E talvez, por exemplo, vamos supor que esses pontos em cima aqui poderiam estar representando um local, um ambiente, um bioma, não sei, e esses outros. Então, aqui eu consigo ilustrar que, né, tem ou não a distinção e que essas espécies, né, elas são mais frequentes ou mais abundantes nesse conjunto de pontos aqui. Tá? Então, é uma forma da gente fazer isso. E, em geral, os procedimentos para fazer o PCOA então, gerar uma matriz de distância ou de similaridade entre os dados. Aí é feita a conversão dessa matriz em uma matriz de coordenadas. Então, por isso que aqui já, né, importa e tem aquelas setinhas ali, porque está ilustrando o quanto que tem de distinção dessas coordenadas. E essa matriz ela vai preservar a relação de distância entre as variáveis, né, transformando os dados originais. Depois é feita uma centralização e transformação, né, dos elementos da matriz. E aí é calculado esses autovetores e autovalores utilizando uma escala de raiz quadrada. Aí depois é plotado o score das coordenadas principais para cada local. Aí até esse exemplo, se eu não me engano, é do Gotelli. E aí ele mostra, né? Se eu tivesse aqui, eu tenho as medidas de similaridade usadas nessa análise de coordenadas principais. E aí ele vai fazer a mesma coisa para o NMDS depois. Então vamos supor que eu tenho esses diferentes ambientes aqui. Eu vejo o quanto que um, né, é parecido com o outro, é distinto, aqui eu tenho um valor, eu represento isso. Aqui seria como se eu estivesse representando só os locais e nesse livro aqui ele usa só essa relação, como vocês viram aqui, você pode já apresentar os locais e as espécies juntos também nesse formato que é o biplot. Tá? E aqui é um exemplo bem simples porque ele só tem 4 locais, né? Acho que é no NMDS que ele faz também a relação dos locais e das espécies. Então, uma outra análise é o escalonamento não métrico multidimensional, o NMDS, e essa análise costuma ser muito utilizada porque ela é como se fosse uma análise zona geral, assim, que não é tão rigorosa quanto as outras. Basicamente, você pode associar diferentes tipos de coisas e simplesmente ele vai mostrar um gráfico onde o que é de fato mais parecido está mais próximo e o que é mais diferente vai estar mais distante. Tá? Então, para dados biológicos,
e principalmente dados mais gerais, que você não tem variáveis associadas, ele é bem recomendado. E também é baseado em uma matriz de distância calculada com qualquer uma das medidas de distância suportadas. E o objetivo aqui vai ser produzir um gráfico no qual os objetos diferentes são posicionados distantes e os similares são posicionados próximos. Aí ele tem uma medida que é o estresse, que é considerar, né, ele sempre tenta ver, tipo, ele vai fazer diversas simulações e achar um formato de você ilustrar aquele conjunto de dados ali com o menor estresse, que é chamado, né? Que é uma medida do quanto as posições dos objetos se desviam da configuração original. Então, ele tenta reduzir esse essa dimensionalidade e apresentar uma forma de você ilustrar os dados como se fosse uma seleção feita que tenha o menor estresse possível. Em alguns casos, esse estresse ainda pode ser alto. Então, tem como a gente ver também o quanto que, tipo, aquela ilustração que eu estou usando, essa ordenação, é válida ou não através desse valor de estresse. Se eu tenho valores de estresses baixos, como menores do que 0,05, eu tenho uma excelente representação ali da minha comunidade, dos meus dados, do que eu estou comparando. Se esse valor é menor que 0,1, né, de 0,5 até 0,1 é considerado uma boa representação. Se ele é menor do que 0,2, então está entre 0,1 e 0,2, é considerado razoável e aceitável ainda. Mas se ela é uma ordenação e deu um valor de estresse maior do que 0,2, aí você já tem um parâmetro que é inviável você interpretar, né, o que você está relacionando ali, que aquilo é similar com aquilo é mais diferente, já não é válido, não compensa você relacionar dessa forma. Aí, assim como os dados univariados, existem algumas formas de você resolver alguns problemas aqui nessas análises multivariadas, e tipo, que é o caso de você tirar algumas espécies, né, que são raras. Eu não sei exatamente se tem como se fosse transformações, mas eu acho que não. E aí, em alguns casos, isso pode influenciar nessa sua ordenação e o quanto que isso é válido ou não. Os procedimentos do NMDS seriam, então, encontrar uma configuração aleatória de pontos. Por exemplo, pode ser que ele comece amostrando a partir de uma distribuição normal, aí ele vai calculando a distância D entre os pontos, depois ele faz uma série de transformações ideais das proximidades numa escala ideal. Aí ele vai buscar minimizar o máximo possível esse estresse entre os dados otimizados e as distâncias, e aí ele vai te dar uma configuração que é que tem um menor valor de estresse. E aí você, né, pode comparar o estresse com algum critério, e aí ele vai, a vantagem dele é permitir também esse plot, né, ou em alguns programas, ou ele vai plotar só a coluna, ou seja, só suas espécies, ou só as linhas, né, só os locais. E em outros, como no R, você pode pedir para ele fazer esse biplot. Tá? Tem uma questão do NMDS, no R principalmente, que você escolhe se você quer dar um peso maior para as suas colunas também. Tipo, se você está interessado em ver a diferenciação maior entre as espécies ou entre... Pode escolher uma configuração que é um meio termo, que você dá o mesmo peso para tanto linhas quanto colunas e costuma ser o mais utilizado. Aqui é só mostrando, né, nesse gráfico está dividido, então, um NMDS para os locais e aí o outro para os gêneros de formigas aqui. Né? Então, nesse caso, ele até agrupou esses dois gêneros
estão mais próximos, né? Esse conjunto aqui desses 4 gêneros, esse outro está mais separado, esses 4 aqui são basicamente bem semelhantes. E aí, como esse ponto está mais próximo desse, então Fórmica se aproxima mais desse local, ou desses gêneros e assim por diante. O que está mais próximo seria mais semelhante. E, deixa eu ver se eu vou ter um exemplo do... esse aqui é uma forma, foi um trabalho que eu participei, e aqui eu fiz o biplot, eu fiz no R. Né? Então, o que eu estou ilustrando aqui? Eu estou ilustrando as espécies de formigas que interagem com essa que é conhecido como a praga, né? Que é a cochonilha rosada. E aí eu queria avaliar se essa composição de formigas que interage com essa cochonilha, se ela variava de acordo com o local e o tipo de cultivo também. Que CA é cacau, né? HI é hibisco e SA é... esqueci agora, mas é um outro tipo de cultivo, né? Se eu não me engano, ornamental aqui. E aí, tipo, eu tinha localidades, em todas as localidades que foram Eunápolis, Jequié e Camamu, tinha cacau e hibisco, né? Mas em Jequié tinha também essa outra aqui. E aí, o que dá para ver aqui? Dá para ver que dependendo do cultivo, né, e da localidade, eu tenho algumas espécies de formigas que são mais específicas ali daquele local, né? Então interagem, tipo a cochonilha rosada chegou, ela se aproveita, porque o que acontece? Ela é uma praga para as plantas, mas as formigas acabam que se beneficiam dela. Então as formigas acabam contribuindo com essa invasão dela e essa ocupação dela nas plantas, né? E porque ela secreta o honeydew, né? E as formigas se alimentam, que é aquela excreçãozinha açucarada, né? Que os vários... Aqui tem uma foto da cochonilha. Então as formigas acabam cuidando dela, né? Dessa cochonilha. Então é um mutualismo aqui que beneficia a cochonilha, a formiga, mas a planta é muito prejudicada, né? Então, o que dá para observar? Essas espécies ocorreram exclusivamente em hibisco aqui, desse local. Eu até tracei um círculozinho. Essas aqui foram as exclusivas, né, de cacau de Camamu. Em Eunápolis, né, só teve essa espécie exclusiva. Hibisco aqui em Eunápolis também, só teve uma espécie exclusiva. Essas 3 aqui ocorreram tanto, né, ocorrer em Eunápolis e tanto em um tipo de cultivo quanto em outro. Essas aqui do centro são espécies mais gerais que basicamente ocorreram em diversos tipos de localidades e de tipos de cultivo também. Em Jequié eu tive algumas que foram específicas, aqui no cacau de Jequié, né? Então, dependendo do local e do tipo de cultivo, eu tenho uma distinção nessas formigas que interagem com essa cochonilha. E esse tipo de informação aqui desse estudo foi um estudo que basicamente a gente usou mais essas análises multivariadas, né, desse tipo aqui, porque ele não permitia, tipo, o desenho amostral não permitia eu fazer algumas outras análises. Por exemplo, era alertado, né, que essa cochonilha tinha chegado nesses locais e depois a Tami, né, que é a primeira autora, na época ela estava no doutorado, ela ia até o local e inspecionava as plantas. Então, dentro lá da plantação, ela selecionava 50 plantas e avaliava se tinha ou não e quem eram as formigas, desculpa, que estavam interagindo. Então, em alguns casos, principalmente quando a gente vai explorar mais essa composição, está interessado mais na composição, essas análises podem ser, né, bem interessantes para ilustrar alguma dessas coisas aqui. O quanto que está diferindo, quem é mais similar, né,
quem é exclusivo ali, qual é o efeito disso, de uma variável como o tipo de cultivo, o local. Aqui foi um NMDS, então, aí geralmente no NMDS a gente sempre apresenta o valor de estresse, e aí, a partir desse gráfico de ordenação, você vai ilustrar os resultados. Além do... aqui é só um outro estudo, que é daquela planilha que eu tinha até utilizado, que é dos tipos de ninhos, né, de Neoponera. Então eu tenho diferentes espécies de formigas. Nesse aqui, esses gráficos assim, tipo, no R, de uma forma geral, ele te dá uma saída dessa aqui, sem esses círculos, né? Mas aí você pode depois ilustrar e marcar. No PEST, ele faz para você esses círculos também, dependendo de como tiver organizado seus dados. Então aqui eu pintei, né, de cores iguais aqui símbolos, o que era exclusivo de cada tipo de ninho aqui. Né? Por exemplo, todos esses hemípteros, né, hemípteros, o que? Vertebrados, desculpa, que são comensais, né, dos ninhos de formigas, eles ocorriam nos ninhos que foram encontrados em bromélia, esses aqui em troncos caídos no solo, né, e foram ninhos especificamente dessa espécie de formiga aqui, né, o Ponera apicalis. O mesmo ocorreu aqui, né, em frutos podres do cacau. Então eu tive essas duas formigas que fazem ninho nesses locais, e só tem um invertebrado aqui, um Piscóptera, que ele foi encontrado exclusivamente nesse local. Né? Aqui foi a palmeira, né, caída, e todos esses outros círculos cinza são tipos invertebrados que ocorreram em diferentes, né, não foram exclusivos só de um tipo de ninho. Então, a forma de ilustrar isso, e essa espécie Neoponera verena foi a que teve o maior número de ninhos, né, e ela ficou aqui de preto. Então, é uma forma também de você ilustrar esses dados. Né? Então, geralmente a gente tem algumas informações mais gerais, como você apresenta a tabela, pode calcular até a diversidade de acordo com os tipos de ninho ou algo do tipo. Mas esses estudos onde você não consegue fazer um desenho específico, né? Nesse caso aqui é um pouco parecido lá. Você encontrar esses ninhos depende muito de uma variabilidade que já existe no ambiente, né? Você não consegue delimitar uma área e aí deixar claro que naquela área eu vou ter um número X e relacionar com a quantidade, tamanho da área ou algo do tipo. Então, essas análises multivariadas podem ser muito interessantes nesses casos aqui. Daqui a pouco eu vou falar que, além de só ilustrar, tem as análises lá, né, como a Nozin, Permanova, onde você consegue, de fato, testar se é significativo ou não essa diferença, e aí, geralmente, a gente ilustra também com essas análises de ordenação. Esse método de ordenação restrita, RDA, conhecido como análise de redundância, é basicamente uma extensão de regressão múltipla, só que para dados multivariados. Aí aqui assume uma relação causal entre as variáveis independentes e dependentes, e ela é usada para gradientes curtos e relações lineares, mas tem várias limitações do PCA. Eu tinha colocado um exemplo aqui, que é, se você quer ver, vamos supor, a variação geográfica, né, se está relacionada ao clima, se tem uma relação, né, a variação geográfica e do clima na forma da concha, né, de Litorária angulífera aqui, né? Então, essa espécie. E aí vamos supor que eu tenho algumas características que vai ser proporcionalidade, que foi medida pela altura da concha dividido pela largura da concha, né? Então, quanto que é proporcional. A circularidade, que é a largura da abertura, dividido pela altura da abertura. E a espiralidade, que foi medida pela altura da concha dividido pelo comprimento da concha.
Então, vamos supor que eu tenho essas proporções aqui, e eu tenho os diferentes, né, países aqui, os locais que foram amostrados. Então, eu tenho também as variáveis ambientais que estão relacionadas, né, nesses meus países aqui, nas minhas amostras. E aí eu posso fazer com a RDA o que é conhecido como triplot. Naquele NMDS que eu mostrei lá, que eu apresento as formigas, o tipo de ninho e os invertebrados, ele ainda seria um biplot, porque para medir aquilo eu coloquei as formigas junto com os invertebrados. Mas como eu sabia as formigas que fazem os tipos de ninho, depois eu inseria elas lá como, né, responsáveis pelo ninho. Mas aqui seria um triplote verdadeiro, vamos dizer assim. Então eu tenho aqui em preto, né, as bolinhas vermelhas, os diferentes países, certo? Em verde, e aí as setinhas mostram, né, o quanto que está tendo que é mais importante ou não, quanto que essa variável tende mais para esse local. As minhas variáveis aqui, né, chuva, temperatura, copa, e eu tenho aquelas minhas outras variáveis de proporcionalidade, espiralidade, circunferência, em azul aqui, tá? Então aqui eu vejo quanto que uma variável pode ser mais importante, né, para um determinado local, país, ou está mais relacionada também, as variáveis são mais relacionadas, e eu consigo fazer essas relações, em alguns casos até tirar também algumas variáveis se elas forem muito relacionadas, tá? Então, eu nunca cheguei a fazer o RDA, mas eu vejo que é uma análise bem interessante para quando você tem esses estudos de comunidades e tem várias variáveis e você quer ver essa relação entre as variáveis, até responder algumas hipóteses e tal. Aqui é só um resuminho, eu deixei aqui, né? Assim como tem os resumos para as análises univariadas e bivariadas, se você, o que você quer fazer, o que você quer demonstrar, se você tem espécies e variáveis, se você tem só espécies, como é que é o tipo de dados, né? Então você pode usar isso para tentar chegar até alguma dessas análises. Agora eu vou falar seria aqueles bônus lá, né? Algumas coisas podem ser interessantes para principalmente estudos de comunidade. Então, a curva de acumulação que eu vou mostrar na semana que vem, como que faz também, e como que dá para fazer naquele programa Estimates, e dá para fazer no R também, é basicamente uma maneira de demonstrar e avaliar o esforço amostral de uma série, né, de amostragens que você realizou. Aqui é só mostrando, né, desse estudo, então, que tinham 11 paisagens amostradas de Mata Atlântica, e aqui eu tenho o número de espécies que foram observadas, né, de acordo com o aumento dessas paisagens. Então você pode fazer, em geral a gente vê a curva de acumulação para as suas unidades amostrais ou locais, e o que você está representando é quando você amostrou você obteve X espécies. Quando você amostrou mais uma localidade, o que aconteceu? Foi acumulando, foi aparecendo mais espécies. Então, a gente espera que se você fez uma boa amostragem, seja no mesmo local ou tipo de uma região com diferentes locais, né, que você chegue até uma certa estabilidade dessa curva. Tem essa expectativa, mas para a região neotropical em geral, né, estudos de comunidade, desses grupos mega diversos, é bem difícil você chegar numa estabilidade, porque quanto mais você amostra, mais também a chance de você começar a identificar mais espécies raras, e até pela dificuldade de você fazer de fato uma amostragem que seja adequada. No entanto, essas curvas são bem interessantes para você comparar, por exemplo, ambientes distintos.
se você pegar e fazer uma curva, você fez uma mesma amostragem, tipo, vamos supor aquela lá que eu usei como exemplo para formigas, né, 50 amostras no transecto, e eu fiz isso na Caatinga e na Mata Atlântica, né? Geralmente, quando a gente faz as curvas de amostrar, essas curvas de acumulação de espécies, são conhecidas também como curva do coletor, a gente observa que tem uma distinção. Enquanto na Mata Atlântica você vai ter um padrão desse aqui, ó, que ainda está em ascendência, mesmo com sua amostragem, na Caatinga, provavelmente com essa mesma amostragem, você já teria estaria mais próximo, chegaria na estabilidade, né? Aqui são só outros exemplos, né? Tem como você fazer o número de espécies por número de parcelas no local. Aqui foi um trabalho, né, dentro da CEPLAC, que estava comparando em verde aqui formigas de serrapilheira, em vermelho formigas do cacau, em cinza formigas arborícolas, se eu não me engano, tá? Então aqui mostra, né, enquanto o cacau está ascendente e solo, né, você tem uma ascendência também, mas um pouco menor. Então quando você compara ambientes ou tipos de tratamentos, você consegue relacionar algo também, né? Então com a amostragem realizada você obteve um número de espécies que ainda não está estabilizado ali, então provavelmente se você continuar mostrando, nesse caso foi com iscas aqui, se você continuar mostrando, você iria obter mais espécies, mas esse padrão ele é distinto de acordo com o seu tratamento ali, né? Então permite você inferir essas relações. Esses intervalos, né, que está aqui ilustrado pela cor, aqui os box plot, o quanto, geralmente são intervalos de confiança, tá? E aí, quando você tem sobreposição, você também pode discutir isso. Bom, a análise de similaridades, conhecida como ANOSIM, quando você tem uma matriz de diferenças de classificação, né, seja ocorrência de espécie entre um grupo de amostra, cada um pertencente exclusivamente a um grupo de tratamento, o ANOSIM permite você testar, né, se existe diferença ou não, se essa semelhança que está sendo observada, ela entre os grupos, ela é maior do que uma semelhança dentro do mesmo grupo, tá? E aí tem um cálculo, né, que é feito ANOSIM, e aí tem essa estatística R que é associada, ele vai dar um valor de R e vai variar de -1 até 1, onde os números positivos eles vão sugerir mais semelhança entre os locais comparados, e os valores próximos a 0 vão representar nenhuma diferença ou semelhança entre os locais e dentro dos sites. Aí também tem uma relação que valores de R negativos sugerem mais semelhança entre os sites do que dentro dos sites e pode aumentar a possibilidade de atribuição incorreta de amostras nos sites. Então, basicamente, o que a ANOSIM faz é isso aqui, ó. Essa figura não está nem um pouco legal, mas eu estou comparando esses 4 locais e quero ver, né, eu estou medindo aqui a similaridade dentro de cada um deles e eu tenho outra similaridade entre esses ambientes. Então, quando isso daqui que eu estou comparando distingue do que está aqui, né, eu vou ter que tem uma diferença, enquanto que quando tiver uma sobreposição como essa aqui, eu estou mostrando que não tem diferença nenhuma. Então, a forma de você comparar, e ele é usado principalmente quando você tem 2 ambientes, pode ser utilizado para mais de 2 ambientes, mas principalmente quando você tem dois níveis ali a serem comparados. E por isso que falam que ele seria algo, né, parecido com o teste T univariado. Essa estatística, nessa análise de porcentagens de similaridade, ela é recomendada quando você quer calcular a contribuição de cada espécie para a diferença ali entre 2 locais ou 2 ambientes, tá? Isso te permite você identificar quais espécies que estão contribuindo mais com essa diferenciação dos locais ou ambientes distintos.
Então, quando você roda, por exemplo, aqui a saída do PAST, né, desse SIMP, ele te dá suas espécies, né, o quanto que ela está, que teve de similaridade, né, que está associado com ela, a contribuição dela para a dissimilaridade total. Então, essa espécie aqui, por exemplo, contribuiu 36,99%, né, da espécie, da dissimilaridade entre os dois locais que eu estou contribuindo. Então, foi a espécie que contribuiu mais, então ela seria mais importante. E aqui ele dá essa contribuição acumulada. Então, veja que vai contribuindo. Então, isso permite eu falar que, por exemplo, esse conjunto aqui dessas espécies juntas contribuíram para 90% da diferença entre dois locais. Então, dependendo do grupo que você trabalha, da sua pergunta, isso pode ser muito importante para você identificar, e aí, através da biologia dessas espécies, né, pode ter uma questão funcional por trás, você pode explicar por que elas estão contribuindo tanto para essa diferenciação, ou você pode estar interessado nas espécies que menos contribuem, então que estão compartilhadas entre dois locais, dois ambientes. Análise de variância permutacional, conhecida como permanova, ela seria correspondente à ANOVA, só que multivariada. E ela compara grupos de objetos, podem ser, por exemplo, ambientes, e testa a hipótese nula de que, né, em vez da variabilidade lá da média, né, e a variância aqui vai ser os centroides, e a dispersão dos grupos são equivalentes para todos os grupos, né? Então, você vai ter sua hipótese alternativa, que está tendo diferença na composição entre os grupos, que é a mesma coisa de dizer que vai ter essa diferenciação aqui dos centroides e na dispersão. E aí a Permanova ela desenha testes de significância comparando o resultado real do teste F com o obtido com permutações aleatórias dos objetos entre os grupos. Então, ela tem essa questão de você aleatorizar também, de fato, demonstrar que aquele resultado seu ali é verdadeiro, né, é maior do que esperado ao acaso. E testa a similaridade com base em uma medida de distância que pode ser escolhida. Se você tem dados só de 0 e 1, de ausência e presença, você pode escolher Jacquard. Se você tem os dados de frequência das espécies nos locais, você pode escolher Bray-Curtis ou alguma outra. Então, tem essa vantagem que permite você escolher o tipo de dado. Aqui seria, eu encontrei isso aqui, achei interessante mostrar, seria só mostrando a diferença entre, quando a gente considera, por exemplo, o teste T, né? Nós temos aqui o conjunto de dados, eu vou ter o valor médio, o desvio, né, vai ser importante, o desvio que eu estou tendo desse conjunto de dados. Então, isso aqui vai representar a variabilidade dos dados. Aí eu vou ter o outro conjunto de dados aqui, né? Então, vermelhinho é desse tratamento 1 e azul do tratamento 2. Mesma coisa, eu vou ter o valor médio, quanto que eu estou tendo ali do desvio em relação à média. E aí vai me interessar o quanto que eu tenho desse desvio entre esses níveis que eu estou comparando, né? Para eu ver se está tendo diferença ou não. Já nesse caso dessa análise de variância multivariada, baseado em distâncias aqui aos centroides, tem até que mudar aqui que não é o teste T, né? É o caso de ANOVA, por exemplo. O que vai me importar vai ser o quanto que esses pontos estão próximos desse centroide aqui, né? Que vai ser algo similar à minha média, e o quanto que eles estão distantes, né? Esse agrupamento desse outro aqui. Então, esse desvio entre esses agrupamentos. Então, seria uma forma de que é medido essa diferenciação. Tá? A gente vai ver, tipo, rodar esses testes é bem tranquilo, assim, no PEST, no R, e esses resultados te dão um poder maior de você não somente observar que tem diferença, ilustrar com coordenação. Então, geralmente, você faz um teste desse,
mostra que tem diferença ali entre os seus grupos que estão sendo comparados, e depois você usa uma daquelas ordenações, né, uma forma de ilustrar essas diferenciações. Ou quando não tem diferença, você também pode ilustrar e mostrar que é tudo igual. Aí eu vou falar desse indival aqui, e vai falar um pouco rápido, mas eu vou deixar isso aqui para quem tiver interesse de usar ele. Depois eu vou passar os scripts que são mais específicos para ele também. Então, esse indival é um índice que foi proposto por, né, esses autores, do Frene e Legendre, que são pessoas bem conhecidas assim da estatística, em 1997, nessa publicação. Ele é um método que ele combina a abundância relativa ou a presença, ausência das espécies em determinados ambientes com a sua frequência relativa de ocorrências nesses ambientes. E aí todos esses métodos que eu estava falando de ordenação, eles vão seguir basicamente esse padrão, né? Você vai ter as matrizes aqui, seja espécie por espécie, locais por espécies, pode ser né, diferentes casos aqui, vai medir aquela relação de similaridade e vai te mostrar basicamente quais locais são similares do que quais espécies são mais próximas, né? E o que esse método propôs do Indival além de usar esses dados gerais multivariados, depois você conseguir atribuir um poder para aquela associação ali, tipo, aquela espécie ocorre muito naquele local em relação aos outros, tem uma grande frequência, será que eu não posso, então, de fato, calcular algo para me falar que ela é uma boa bioindicadora daquele local? Então, eles elaboraram a forma de você dar um poder, né, para essa relação das espécies nos locais. E aí, basicamente, você faz um teste de permutação e avalia de acordo com uma distribuição, que seria o acaso, e consegue inferir, né, se aquela espécie é uma boa indicadora ou não. Tá? E aí ele considera duas coisas, principalmente aqui nessa análise. Basicamente, essa é a fórmula: a especificidade, né, da espécie I no local J versus, né, vezes a fidelidade dessa espécie nesse local vezes 100. E o que seria essa especificidade? Ela seria a máxima quando a espécie ela é encontrada somente naquele tipo de ambiente ou naquele local, né? E a fidelidade ela seria a máxima quando a espécie é sempre encontrada num determinado ambiente. Então são coisas que parecem próximas, né, mas tem uma certa distinção se ela é tipo exclusiva, e além dela ser exclusiva, se ela, por exemplo, das minhas 10 amostras, ela ocorreu nas 10. Então vamos supor eu tenho 10 amostras no ambiente A, né, pode ser Mata Atlântica, e 10 amostras no ambiente B, Caatinga. Fiz minhas coletas lá, tive minhas comunidades de formigas, quero usar esses valores, essas ocorrências das espécies para ver se eu tenho de fato uma espécie que ela é bioindicadora, que ela é indicadora daquele ambiente ou não. Então eu vou usar o que eu obtive nessas 10 amostras em cada ambiente e vou fazer esse cálculo. Se eu tenho uma espécie que ela ocorreu nas 10 amostras, mas somente nas 10 da Mata Atlântica, ela é específica, né, e fidedigna à Mata Atlântica. E vice-versa para a Caatinga. Se eu tenho uma espécie que ela ocorreu nos dois ambientes, né, ela não é fidedigna a um ambiente só e vai depender aí o número de vezes de acordo com a frequência de ocorrência. Tá? Então, isso vai estar relacionado a esses altos valores indicativos. E aí o indival ele emite um valor de 0 até 100%, onde 0 vai equivaler a nenhuma indicação, né? E 100% seria uma indicação perfeita. As análises elas podem ser realizadas utilizando esse programa PCORD, que é um programa pago, e até acho que 2000 e tanto, não vou lembrar o ano, não tinha nenhum pacote do R que fazia essas análises de indival. E até por isso, embora ele tenha sido um índice, né, que foi aceito, ele não foi muito utilizado,
nos estudos pela dificuldade que tinha de se fazer essas análises. Mas hoje tem diversos pacotes no OR que fazem, né, que rodam esse indival, e a significância estatística dele é utilizada geralmente através de teste Monte Carlo. Então você faz a aleatorização, né, randomização dos dados e verifica se o padrão que você observou de fato é verdadeiro em relação ao acaso. Então você compara com o modelo nulo. E aí eu vou só mostrar um exemplo, né, da aplicação aqui. Então eu tenho, né, isso aqui era para fazer parte do meu doutorado, acabou que não entrou na tese, mas é um conjunto de dados que foram coletados. Daqui a pouco eu mostro a imagem do mapa, mas foram coletados em 3 tipos, né, de ambientes distintos, com o uso da terra distintos. Então, Mata Atlântica, cultivo de cacau, cabruca, né, plantação de cacau cabruca, e uma área mais antrópica, que seria pasto. Então, a gente espera, né, que você tem basicamente um gradiente aqui relacionado às ações antrópicas e que isso vai influenciar nessa diversidade de espécies de formigas. E aí, para esse exemplo, eu utilizei a Permanova mais o NMDS e rodei o Indival para ver se eu tinha algumas formigas que poderiam ser consideradas indicadoras desses ambientes. Então, o desenho é parecido com aquele que eu mostrei lá na aula, não sei se foi ontem. Também foi feito, né, nessa região aqui, Cacaueira, do sul da Bahia, só que somente em 13 localidades que estavam mais próximas ao litoral. Então tinha Maraú, né, Itacaré, aqui, Ilhéus, Una, pegava esses municípios. Os pontinhos aqui, verde seria mata, né, o cinza plantação de cacau e amarelo pasto, né, pastagem. E aí a amostragem foi feita daquela mesma forma que eu falei, né, era estabelecido um transecto em cada área, o protocolo UAU para formigas, né, 50 amostras eram estabelecidas, de 50 e 50 metros a distância uma da outra, e 1 metro quadrado da serrapilheira, né, era amostrado. Então, no total aqui desse conjunto de dados, foram 1.950 amostras. E aqui também eu já falei, né, a metodologia, a gente chegar até as formiguinhas ali depois e conseguir inferir algo. Aí alguns resultados mais gerais que foram observados, tá? Aqui eu estava interessado em ver também a questão de o quanto que a diversidade variava em diferentes escalas, né? Tipo uma escala local. O que seria uma escala local? Seria considerando a média das minhas 50 amostras em cada paisagem. Então, esse valor aqui representa, né, o valor médio das 13 localidades. Então, médio e o quanto que está desviando, né, para mais e para menos aqui nesse box plot. Então, aqui eu tenho cacau, floresta e pasto. Então, nesse gráfico A, comparando o que ocorreu ali num metro quadrado, eu não observei diferença entre cacau e floresta, mas, né, observei que teve diferença para pasto. Então, as letrinhas diferentes estão representando essas diferenças aqui. Então, por exemplo, aqui em pasto, em média, eu encontrei, né, 4 formigas e meio, menos de 5 formigas aqui, enquanto que cacau e floresta, né, ficou próximo de 8 formigas aqui por amostra de 1 metro quadrado. Tá? Então, localmente, eu não teria diferenciação entre cacau e floresta, mas sim cacau e floresta com pasto. Essa riqueza regional seria considerando o número total de formigas que eu observei em cada uma das 13 paisagens que foram mostradas ali. Tá? Então, aqui eu já observo que floresta, né, teve uma riqueza maior e que distinguiu de cacau, né, que foi a segunda maior, em média aqui número de espécies de formigas amostradas, essa riqueza regional, e novamente pasto, né, como esperado, tem uma riqueza bem inferior aqui.
E já para a diversidade beta, o que seria diversidade beta? Seria o quanto que está tendo de troca entre essas minhas paisagens, né? O que eu observei foi que floresta e cacau não diferiram, né? E nem floresta e pasto. Eu encontrei uma diversidade beta bem alta para pasto, o que foi até um resultado um pouco surpreendente assim. E não diferiu, floresta não diferiu nem de pasto nem de cacau, mas teve uma diferença nessa troca de formigas, principalmente de pasto, de cacau para pasto, tá? Então esses seriam os resultados gerais, tipo usando estatística univariada, né, bivariada. Então aqui foi feito a nova e tal. E aí eu estava interessado em, aqui foi o número total de espécies, né? Então ocorreram 305 espécies de formigas, de 66 gêneros e 9 subfamílias. E aí quando eu fiz a parte da composição, então aqui é, né, um NMDS, só não apresentei o valor de estresse aqui. E cada ponto desse, que está aqui no gráfico, né, aqui tem uma legendinha, então os triângulos vermelhos representam os ambientes de cacau, está escrito cacaueira aqui, verde, né, floresta, e cinza aqui, né, pasto. Veja o quanto que difere, né? Então, quanto mais próximo aqui as composições das assembleias de formigas são mais parecidas, então, em geral, a maioria dos ambientes de mata estão agrupados aqui, né? Eu tenho esses ambientes de mata que estão próximos desses de cacau, então eles têm umas faunas mais similares. Eu tenho esse ambiente de cacau aqui, nessa paisagem, que ela é mais diferentona, vamos dizer assim, ela tá, né, ela é mais dissimilada do que essas outras. Assim como eu tenho esse de mata aqui, que é mais dissimilado desse grupo. E isso é normal, né? Dados, a gente sempre tem as ovelhas negras, mas é interessante porque se eu pegar lá e conferir o número de espécies, né, a diversidade de espécies de formigas nas minhas 13 paisagens, eu vou ver que isso aqui representa o ambiente de mata que eu tenho menor diversidade, e esse aqui representa o ambiente de pasta que eu tenho maior diversidade, que foi até em Camamu, que eu acho que uma explicação para essa alta diversidade aqui nesse ambiente é que o mato lá era muito alto, né? Então tem várias espécies, por exemplo, arborícolas que ocorreram, isso deu uma inflada na diversidade. Então esses ambientes aqui, né, são mais parecidos do que quando você compara a relação entre os outros ambientes de mata e os outros de pasto, que estão bem separados, tá? E aí quando eu fiz, né, a Permanova deu que foi significativo essa diferenciação aqui na comunidade. E aí veio a ideia, né? Será que existem espécies que são indicadoras para cada um desses ambientes, já que você tem uma diferenciação na composição, tem um padrão aqui, né, que mostra algumas diferenças, e aí uma forma de avaliar isso foi aplicando um indival, né? E aí eu vou mostrar que os resultados mais gerais então das 300 aqui, está 308, mas são 305, né? Depois eu tive que mudar porque tinha erro de 3 espécies. Das 308 espécies coletadas, 59, que representa 19,15%, né, desse total, apresentaram valores de indival significativos. Então, tipo, essas 59 estariam sendo mais associadas a um tipo de ambiente. Dessas, 21, tá? E esse 21 aqui, essa porcentagem já está relacionada a essas 59, foram indicadoras exclusivamente da área de mata, né? Então eu tenho 21 espécies que foram indicadoras de mata, só uma espécie foi indicadora de cacau, que foi essa espécie aqui, Stegomyrmex visotoi. 16 espécies foram indicadoras exclusivas de pastagem, né? E eu tive 16 espécies que elas foram indicadoras simultaneamente, tanto de mata quanto de cacau, tá? Essa é a espécie que foi indicadora exclusiva de cacau, tá? E essa questão da eu não ter observado muitas espécies indicadoras de cabruca, né?
está relacionada que a questão de que a cabruca ela conserva boa parte da diversidade ali da Mata Atlântica, né? Então, de fato, ela não costuma ter uma fauna que é exclusiva dela. Ela tem uma fauna que é esse misto, né, dessa área de cultivo e da Mata Atlântica também. Então, vai muito o que tem demonstrado com a literatura. Assim como a questão de você ter alta diversidade nesses ambientes, justamente por esse efeito dessas árvores de Mata Atlântica. E aqui só mostrando como é que tipo, os programas, né, dão os dados e depois você monta aqui. Eu vou apresentar quais são as principais indicadoras de mata, né? Então eu faço a tabelinha com os dados que são dados, apresento esse valor de indicação, então esse 71,6 é a mesma coisa de eu falar que eu tenho uma porcentagem, né, ela representa cerca de 71% de indicação para esse ambiente de mata. Então, essas duas espécies são as que apresentaram maior indicação, né? Essa aqui, 41,9. Então, eu posso usar como parâmetro também e tipo discutir as espécies que são indicadoras e tem um alto valor de indicação, tipo maior que 50%. Né? Aqui esse ranking de indicação ele está relacionado com todos os dados. Então, tipo essa foi a quarta espécie que apresentou maior valor de indicação. Ele me dá também o valor de P, né? Então aqui eu estou apresentando só o que foi significativo e o ambiente que foi indicado. Aqui só mostrando essas principais espécies, né? Para não falar só um nome aqui. Acropiga, Apterostigma e Lomirma. Aqui as principais indicadoras, tanto de mata e de cacau, né? Então eu tenho aqui as espécies, quanto que teve de indicação. Já estou acabando, viu, pessoal? E aqui, alguém falou alguma coisa aí, qualquer coisa pergunta pelo áudio, se for possível. Eu só queria perguntar uma curiosidade, se essas formigas que são exclusivas de cabruca e de Mata Atlântica, elas têm um hábito generalista, que isso pode estar influenciando, né? Isso, aqui, que são de ambos, né? Você isso, fala? Uhum. Então, algumas sim, como Pheidole aqui, Pseudomyrmex, são mais generalistas, mas a gente tem, tipo, Neoponera, Siphomirmex aqui, que é uma formiga, essa que é cultivadora de fungo, Neoponera é predadora, né? Então, teve uma variedade aqui, algumas que são mais específicas e algumas que são mais generalistas, como Dolichoderus, Pheidole. Só voltar para mata, em geral, todas essas espécies, elas são mais especialistas, né? Então, isso é bem interessante também quando a gente vai para a biologia das espécies que estão indicando ali. E aí, para o pasto, basicamente todas essas espécies são generalistas, né? Então, são espécies mais comuns e tal. Então, tem aquela questão de área mais aberta, né? Está mais antropizada, você tem uma ocorrência dessas espécies maior. Em alguns casos, tem até algumas espécies que, aparentemente, como Camponotus crassus, desceu, né, da vegetação, então ela estava mais no capim ali do que no próprio solo mesmo. E aqui só mostrando, ó, essa foi a espécie, então, se eu considerar todas aquelas indicadoras, que teve o maior valor de indicação, 92,3, né, para esse ambiente de pasto. Então, eu poderia discutir, por exemplo, usando essas espécies aqui, para eu não pegar todas as espécies, né, se eu colocar um parâmetro maior que 70, maior que 60, e realmente eu poderia discutir por essa biologia das espécies aqui, né, que são espécies mais generalistas, e provavelmente por isso que elas são mais indicadoras desse local que está mais antropizado. Tá? Então, foi só para mostrar essas outras alternativas, né? Eu nem cheguei a mostrar os índices de diversidade, mas acho que todo mundo tem uma noção geral, mas quando a gente fazer tipo no Estimates ou no R, tem alguns pacotes que você já pede, a partir de um conjunto de dados, ele já te dá vários índices, os valores e tal. Pode ser bem interessante discutir em relação a isso também.
Deixa eu parar de gravar.